fórmula de como calcular o salário do empresário, tá? Mas vamos começar já sem delongas, como se diz, né? Vamos já começar aqui, deixa eu dar uma compartilhada que eu gosto de trabalhar com vocês com um mapa mental. Então deixa eu subir aqui o nosso mapa mental. Ele está aqui. E vou subir aqui para mim aparecer um pouquinho menor. Eu vou estar por aqui. E a gente vai então entender como calcular o salário do empresário. Tá certo? No caso aqui eu não coloquei Prolabore, mas trata-se do Prolabore, tá certo? Vamos vir aqui em cima e dar uma entendida por que eu escolhi esse tema. Fazendo algumas lives. Por que eu escolhi esse tema? Aqui em terceiro lugar eu coloquei esse item, mas eu vou começar aqui em cima, ó. Porque as retiradas acima do que a empresa comporta prejudica a pessoa física e prejudica, consequentemente, a pessoa jurídica, tá certo? E esse é um problema que existe. Tudo isso que eu falo aqui, a gente fala de cadeira, tá? De conhecimento de causa. Porque a gente atende clientes, nós trabalhamos no varejo há muito tempo e isso é o que a gente vê por aí. Não adianta tampar o sol com a peneira, tá bom? E os empresários que depois vão escutar essa nossa live, vai ver os cortes, eles vão sentir essas pancadas que a gente dá aqui de uma forma bem transparente, né? Esse outro caso aqui, ó, salário mal definido prejudica crescimento da pessoa física e jurídica. Deixa eu ver aqui, deve estar tudo em ordem, né? O som, ninguém falou nada lá no nosso chat. Aproveitando, quem vai entrando, eu preciso, estou começando o canal, me dê o joinha aí, tá certo? Começa a seguir, assim vai. Então vamos lá. O salário mal definido, por isso que eu vou ensinar a calcular o salário de forma correta, tá bom? E porque o índice de mortalidade das empresas está muito alto. Em muitas das minhas lives eu vou falar sobre isso. 60% das empresas fecham nos primeiros 5 anos de vida. Se isso acontece, podem ter certeza que no ranking dos motivos, esse do cálculo do salário do empresário ou, no caso aí do Prolabore dele, está em um dos primeiros lugares, tá certo? Resumo da nossa live, que nós vamos ver aqui. Nós vamos ver um contexto sobre o papel do Prolabore na empresa, tá? Por que tem Prolabore, como que é. Já falando alguma coisa aqui, o Prolabore, se você não assina o seu olerite, mas se você tiver 3 funcionários junto com o seu olerite, o contador te manda o olerite seu também, tá bom? É por ali que você está recolhendo os seus impostos, no caso do INSS, não recolhe FGTS, mas o INSS está recolhendo para fazer a sua aposentadoria mais tarde lá. Nós vamos entender para fazer uma dicas para um valor mais sustentável, tá bom? Como que nós vamos fazer isso? Vamos entender lá no cálculo como que você consegue equilibrar. Será que eu estou tirando muito? Será que eu estou tirando pouco? Esse aqui vai pegar muita gente, ó. Nós vamos considerar o 13º salário e férias no planejamento, tá certo? Considerar 13º e férias no planejamento, por quê? Eu acredito que a maioria não faz isso, tá? É diferente, hein? Dividendos da empresa é quando você distribui o lucro da empresa. Quando você faz o seu Prolabore, é o salário que o empresário tem que tirar todo mês. E lá no final do ano, o 13º e as férias não é o dividendos. O dividendos é outra coisa. Aí nós vamos entender como faz isso. E finalmente eu vou mostrar a fórmula. Não é nada difícil, mas você precisa saber como calcular ela para entender se você está tirando um salário aí que a empresa não comporte pagar você, tá certo? Então nós vamos aqui agora, continuando, fazer as nossas análises do Prolabore. Nós vamos ter 4 segmentos, 5 aqui, ó, segmentos do nosso mapa mental, para que a gente vá entendendo, vá caminhando aqui sobre o cálculo do salário do empresário, tá bom? Olha lá, diferenças entre salário do empresário e salário do empregado. Começar a chamar aqui de Prolabore, então, porque vocês acreditam que tem... muitas vezes a gente faz visita para um empresário
e ele fala, qual que é o seu Prolabore? Ele não sabe o que é Prolabore, se ele tira Prolabore, mas isso faz parte. Então a gente tem que orientar. Então está aqui essa live para mostrar então essa situação, ó. O Prolabore do empresário, ele não é baseado em carteira assinada, porém precisa ser declarado. É aquilo que eu falei ali em cima, tá? Que é isso aqui, ó. Ele não precisa ter a carteira assinada, ele não tem a carteira assinada porque ele é sócio lá na empresa. Mas do resto é um salário como outro empregado da empresa, tá bom? A definição de Prolabore, é legal entender isso aqui, ó, para conhecer, né? Aquela cultura que muitos falam que é muitas vezes inútil, eu não acho, porque faz parte do nosso métier, faz parte do nosso mundo do empresário. Então, definição de Prolabore vem do latim e significa pelo trabalho. Então, ou seja, Prolabore é a remuneração que eu recebo pelo meu trabalho. E muito importante aqui, não incide FGTS. Essa é a diferença que existe do Prolabore do empresário para o salário do seu empregado. Ele não incide FGTS, mas incide INSS. E depois tem aqueles cálculos para você fazer a sua aposentadoria como empresário, né? Aí você dá uma olhadinha nisso. Não é nesse item que nós vamos estar se aprofundando. Esse aqui nós vamos entender e eu quero ver se vocês têm a coragem de fazer isso. Empresários que estiverem e que ouvirem essa minha live, serve para remunerar o trabalho do empresário na operação do negócio. Ou seja, se você, no mais alto escalão da sua empresa, você é um funcionário. Você é o proprietário também, é o dono, tudo bem. Você está lá no contrato social, mas só para você responder pelo CNPJ da empresa. Quando você está aqui trabalhando na empresa, você pode ter um cargo na sua empresa. Você é o gerente, você é o diretor ou alguma coisa assim. Então, o Prolabore ele serve para remunerar o trabalho do empresário na operação do negócio de acordo com o que você pagaria para alguém que fosse ocupar aquele cargo na sua empresa. É assim que funciona. Não é porque eu sou o proprietário, eu vou fazer um pagamento superior ao que a empresa consegue pagar ou superior ao que o mercado paga. Se a sua empresa é uma empresa, uma loja de roupas, ou é uma loja de móveis, ou é uma loja de celular e assim vai. Quanto que ganharia um gerente de loja do tamanho da loja que você tem? Esse é o salário que você deveria ganhar. Esse é o parâmetro. Tá? Nós vamos aprender depois como calcular o Prolabore que você está tirando, se ele está fazendo mal para a gestão da sua empresa, para o financeiro da sua empresa. Mas o primeiro parâmetro que você tem é esse, tá bom? E precisa existir a separação das finanças pessoais e empresariais. Eu pus um exemplo aqui, ó, coloquei um exemplo. Se a empresa é um bolo, você não pode comer todo ele. Existem dois casos aí que a gente ouve falar muito, né? O empresário fala, não sobra dinheiro nem para mim, e ele vai tirando durante o mês. Tira um pouco, depois sobra mais um pouco, ele tira mais um pouco. Só que dessa maneira que ele faz, ele não tem planejamento, e muitas vezes ele retira mais do que deve, ou muitas vezes ele vem com aquela situação que ele fala muitas vezes, né? Eu não estou nem com eu pago todo mundo e não sobra para mim. A gente vai dando risada para não ficar uma live assim tão pesada, né? A gente vai dando uma descontraída, talvez. Não é muito meu jeito, né, de ser assim, de fazer piadas, tá? Mas de vez em quando eu não posso ficar muito sisudo aqui, eu dou uma risada sobre o assunto. Mas essa é boa, né? Ele fala, eu paguei todo mundo e não sobrou nada para mim. Precisa sobrar, né, gente? Senão não faz sentido, tá? Não faz sentido ser empresário, tá bom? Então isso é o que eu queria dizer aqui sobre essa primeira situação, diferença entre o salário do empresário e do empregado. O próximo tópico que nós temos é realidade dos empresários brasileiros. Vamos dar uma olhadinha aqui o que nós temos. Essa daqui eu fui dar uma pesquisada para trazer aqui para vocês. Não sei se vocês viram nos últimos no finalzinho do ano passado e esse ano também saiu. Renda dos empreendedores brasileiros. Olha, dá uma olhada
nesses números que eu peguei em uma reportagem. Eu vou até... Não vem nem ao caso, ela está aqui comigo, mas não vem ao caso eu passar aqui para vocês. Segundo o Sebrae, 68% dos empreendedores do Brasil, estou lendo devagar para vocês entenderem isso aqui. Empreendedores do Brasil têm renda de até 2 salários mínimos. Então, quem está assistindo a minha live são parceiros nossos, muitas vezes, são empresários que viram o nosso convite, estão aqui. Eu não sei quanto que é o seu Prolabore, se é o que a sua empresa consegue te pagar ou não, mas a nível nacional, o Sebrae fez essa pesquisa, e essa pesquisa muitas vezes ela não é, eu não fui a fundo para identificar, né, mas provavelmente é o seguinte, é uma pesquisa que não é informal, é uma pesquisa formal, ou seja, é baseado no que é declarado, né, no que é declarado lá pelo contador, 2 salários mínimos. Se for isso, depois tem aquelas coisas que vocês sabem como as empresas funcionam, né? Então aí acontece mesmo dele estar tirando mais do que deve, mas o indicador é de 2 salários mínimos. E aí eu coloquei ali, ó, isso mesmo, empresários ganhando menos do que esperam ou precisam, tá? Porque 2 salários mínimos, vamos convir, né? E eu vou falar para vocês uma verdade aqui. Alguns clientes que eu atendo, que a gente faz a mentoria nossa, quando nós vamos fazer o levantamento, de fato, tem os dois extremos. Tem empresário ali ganhando muito, mas muito menos. Estou olhando de vez em quando aqui para o nosso Instagram e olho ali também para o nosso YouTube, né? E dou aquela olhadinha lá se a nossa live está no ar, tá bom? Então, nós temos empresários que estão ganhando menos, porque a gente faz o acompanhamento, a gente vê, e tem empresário tirando mais do que deve, tá bom? Então, tem essa situação e essa pesquisa que mostra no Brasil aí a situação dos empresários como está. E vocês sabem que é assim mesmo, que é calamitosa. E existe esse outro problema aqui, ó, de capacitação e formalização. Isso aqui a pesquisa também demonstra que empresários com maior escolaridade apresentam rendimentos mais altos. Não só a escolaridade, tá? Mas a continuidade do aprendizado. Empresário que continua querendo aprender, empresário que não para, que vai buscar conhecimento, ele vai trazer diferencial para a empresa dele. Com isso, a empresa vai render mais, vai lucrar mais e ele vai ter condições de fazer retiradas melhores, maiores, tá certo? Então, esse é um ponto importante que o empresário precisa ter. Então, aqui a gente vem no puxãozinho de orelha para aquele empresário que está aqui conosco agora, aprendendo como calcular o seu Prolabore. Fique sabendo que se você se dedicar mais a trazer conhecimento para você, a trazer conhecimento para a sua empresa, você vai, consequentemente, com o tempo, ter rendimentos mais altos, tá bom? E o segundo item é necessário uma gestão eficiente e com planejamento. Você só vai ter mais rentabilidade, mais renda na sua empresa, consequentemente conseguir ter um Prolabore melhor para você e para os seus funcionários, se você tiver uma gestão eficiente e você se planejar no médio e longo prazo. Aproveitando, essa live ela está sendo feita agora no final de novembro, né? E praticamente estamos quase na virada do ano. E é um bom momento para você fazer um planejamento de um ano aí, pelo menos, né, para o ano de 2025, para saber como que vai ser 2025. Tá certo? Fazer esse planejamento, ver como está o seu Prolabore, se ele está baixo, como você vai se planejar para ele poder ser aumentado, né? Para a gente cair naquele item lá de cima, ó. Se ele for menos do que você precisa, o que você vai fazer para corrigir isso? É no médio prazo, tá? No médio prazo que você tem que se planejar para isso. Então é necessário uma gestão eficiente. Se você está aqui hoje, se você assistiu outras lives minhas, é porque você está interessado nisso. Aprender a fazer uma gestão eficiente, tá? Porque esse é o nosso propósito, esse principalmente está sendo o meu propósito com essas lives que a gente vem fazendo, com essas aulas muitas vezes que a gente está fazendo aqui, tá bom? O próximo item que nós temos aqui, ó. Por que muitos empresários erram, então,
nessa questão do Prolabore, nessa questão da gestão da empresa dele. Ó, nós estamos aqui, a live está no começo, tá certo? Ainda tem algum tempo para a gente caminhar, para a gente chegar lá na nossa fórmula, mas é interessante a gente entender esses pontos para que depois, a hora que nós formos apresentar a fórmula, crie um contexto mais completo de tudo, tá bom? Então, por que muitos empresários erram na gestão da empresa dele e principalmente aqui no caso do Prolabore? Definem, o primeiro item ali, ó, eles definem o salário no que acha que merece. Eu comentei um pouco antes sobre isso. Esse é um erro crucial. Não é por merecimento, é por condições que a sua empresa tem de fazer o pagamento para você. Tá? Você é um funcionário, assim como ela tem condições de pagar os demais funcionários, ela tem que ter condições de pagar você também. Então, não vai definir o salário que você vai retirar no seu Prolabore no que você acha que merece. Ah, eu toco a empresa, eu trabalho mais do que todo mundo, eu chego antes, vou embora depois. Não é assim que funciona. Tá? Se você está fazendo dessa maneira e está conseguindo pagar, parabéns. Mas a grande maioria não consegue. Ela define esse salário que merece, mas não consegue fazer o pagamento que de fato a empresa tem condições de fazer, de pagar. O outro item aqui, ó, mistura despesas pessoais com as da empresa. Não é com todo mundo que acontece isso, né? Será que é com todo mundo que acontece isso? Mas mistura. Eu vou fazer uma aula específica sobre isso, tá? Eu vou ensinar, vai ter uma aula. Vou começar a chamar de aula isso aqui, viu? Achei bacana chamar de aula isso. Eu vou falar sobre o método Kakano, se eu não me engano é isso, é Kakano, é japonês. Vai ter uma aula que eu vou falar sobre isso e vai cair bem aqui nessa mistura das despesas pessoais com as da empresa, né? Aí o item que eu coloquei aqui, ó, acontece, tudo que eu falo aqui, já falei lá no começo, acontece isso porque a gente vivencia por aí nas nossas andanças, tá certo? E o empresário ele pega e faz pagamento de contas ou cartões de crédito dele com a conta da empresa. Lá com a conta empresarial lá do banco que está aberta no CNPJ da empresa dele, que chama lá Pizzaria vamos lá, Pizzaria Bom Sabor. Ele vai lá, recebe o cartão e aí ele, para muitas vezes, ele tapear ele mesmo, dá uma olhada se isso não acontece, tapear ele mesmo. Ele compra algumas coisas no cartão de crédito da empresa, para a empresa, mas passa no dele também. Quando ele recebe a fatura do cartão, ele vai lá e paga tudo junto. E fala que tudo aquilo lá era da empresa. E ele colocou coisas ali junto, né? Ele colocou coisas que ele comprou, bens que ele comprou, produtos que ele comprou para ele, para a família dele, junto com a fatura da empresa, pega e paga. E aí ele acha que está enganando a quem? Está enganando a ele mesmo, né? Porque o prejuízo... Mas tudo bem, está no direito dele, quer fazer assim, depois a conta chega, tá? E o outro item que a gente falou lá no resuminho, retirar mais do que a empresa pode pagar, tá? Aquela situação que eu falei, deixa eu diminuir aqui antes, vamos falar aqui. Aquela situação que eu falei lá atrás, que ele paga o que ele acha que ele merece ou que muitas vezes a empresa não está conseguindo pagar ele, é porque ele está fazendo coisas além do que a empresa tem condições de fato. E por que que isso acontece? Porque os empresários, eles muitas vezes eles criam dívidas ou descapitalizam o negócio. Vou lá, sabe aquele item que eu falei em cima? Eu mereço. Então deixa eu me dar um carro de presente aqui. Vou trocar um carro e a empresa vai pagar. Eu vou emitir o boleto e a empresa vai pagar. Vamos pensar assim, ó. Eu tenho uma loja de roupa. Uma loja de roupa não precisa ter um carro à disposição. Diferente de uma oficina mecânica, que normalmente ele tem que ter um carro à disposição da oficina, né?
Ele tem que ter um carro à disposição da oficina, não dele. Ele tem que ter o carro dele. Estou falando do negócio, do CNPJ aberto. Então ele vai lá, vamos voltar para... Por que que na oficina precisa ter? Porque ele vai fazer o leve trás, ele vai buscar peças, né? Ele tem muita utilidade um carro para a oficina. Para a loja de roupa, não necessariamente. Ele não precisa ter um carro para fazer entrega. Os clientes vão na loja dele, vão pegar uma loja de shopping, né? Ah, eu preciso mandar consignado para minha cliente para ela ver os produtos. É o motoboy que normalmente vai levar, né? Ou a cliente vai na loja e leva. Então, ele cria dívidas ou ele descapitaliza o negócio dele sem planejamento. Então, por isso que muitas vezes ele não consegue, ele vai acumulando dívidas e ele não consegue pagar o prolabore que ele necessita porque ele vai somando outras contas e no fim ele não coloca isso como prolabore dele. E aí começa a virar aquela salada toda, tá bom? Ele tira dinheiro da empresa sem critério. É como furar o casco do barco. Não sei se vocês já viram, pessoal que está passando aqui pelo nosso Instagram, se quiser vir para o YouTube, na bio ali tem o link, tá? Estou olhando aqui no nosso YouTube também, está tudo em ordem, né? Tudo correndo bem, ninguém está reclamando que está com problema de som, então tá caminhando bem, tá certo? Então, tirar dinheiro da empresa sem critério é como furar o casco do barco. E se o buraco for maior do que você consegue tirar de água para fora, depois esse barco vai afundar de fato. Então, essa é a situação que eu coloquei aqui, tirar dinheiro da empresa sem critério. E qual que deveria ser o critério? O critério sempre vai ser... Eita, saiu aqui, deixa eu voltar aqui para ver. O critério sempre vai ser... Se aqui no... Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui no celular que eu estava vendo o YouTube, ele caiu. Deixa eu ver se... Voltar aqui para ver. Deixa eu voltar para ver, mas se está em ordem no YouTube, né? Porque começar a falar que cair no YouTube, aí fica ruim. Eu vou entrar aqui no Instagram, para a gente ver se eu consigo entrar no YouTube. YouTube aqui, para a gente ver se... ver o meu canal. Vou ver nesse aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tá tudo em ordem. Me assustei agora, mas vamos continuar. Então, tirar dinheiro da empresa sem critério é como furar o casco do barco. Opa, vamos abaixar aqui que... Aí. Então, essa virada de ano, como eu já falei anteriormente também, é o momento de você fazer o planejamento de tudo isso. Será que eu estou com o Prolabore correto? Será que eu não estou? Será que eu posso aumentar? Será que eu tenho que diminuir? É o planejamento que você vai ter que fazer para entender se de fato está dentro dos parâmetros do padrão que a sua empresa comporta ou se está acima, tá certo? Vamos continuar aqui então. O próximo item que nós temos... Como considerar os benefícios no Prolabore? Tá? Quais são esses benefícios que eu vou falar para você? O 13º salário e férias. Tá? Ele não é obrigatório no Prolabore. Não há necessidade de você ter... Não há necessidade de ter, não é essa a forma que eu devo falar aqui, né? Não é assim que normalmente se faz. O 13º salário e férias, ele não faz parte do Prolabore. Se você quiser fazer isso, se a sua empresa tem condições, veja aqui, ó. Ele pode e deve ser planejado. Você vai falar assim, porque muitos falam, né? Eu vou pagar o 13º no final do ano, mas eu mesmo não tenho o meu 13º. É aquela reclamação, né? Tem que ser planejado e a sua empresa, se você quiser, você tem que ver se ela tem condições. Tem que fazer as contas, né? O que você tem que fazer? Uma provisão, diferente de previsão, tá bom?
Não sei se eu coloquei aqui para baixo alguma coisa para explicar sobre isso. Se não tiver ali para baixo, depois eu explico para vocês aí a diferença. Você teria que gerar um dozeavo do seu Prolabore para garantir essas férias, tá certo? Ah, eu não tiro férias na minha empresa, eu não consigo tirar férias. Esse é um problema, tá? Que a gente vai falar sobre gestão em algum momento aí de alguma das lives que eu faço, a gente vai falar sobre isso. De tirar as férias de fato, né? Lá os 15 dias mais 15 dias, ou os 10 dias mais 20 dias, ou os 30 dias corridos, que são as opções de férias que a gente tem. E mais um terço que você se remuneraria dessas férias. Para isso, você teria que fazer uma provisão do seu Prolabore. 1/12 por mês. E tem o caso do 13º também. Você fala assim, ah, eu gostaria... Na verdade, eu estava falando do 13º, eu acabei passando para férias, né? Mas é a mesma coisa ali das duas situações. Que você teria que gerar também 1/12 do seu Prolabore para garantir o seu 13º. Quem estiver na live não vá embora, que estamos chegando na planilha para que eu mostre para vocês como calcular o seu Prolabore e saber se ele está dentro dos parâmetros corretos. Fique aqui comigo, não vá embora. Aproveita para dar um like. A gente tem poucas pessoas, não tem problema. Essas poucas pessoas que estão já é muito para mim. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui e o interesse pela live, pelo tema da live que a gente está passando, tá bom? Dá um like aí para mim. Então vamos lá. O 13º é a mesma coisa, você tem que fazer a provisão dele. Incorpore estes valores ao planejamento financeiro seu. Se você nunca fez isso, se você quer ter um diferencial em 2025, uma vida um pouco diferente, né? Mais pé no chão, entender tudo isso, e no final do ano que vem ter o seu 13º, ter as suas férias e ter depois os seus dividendos, tem que se planejar. Quer aprender como planejar, como fazer isso? Vem aqui comigo, entre em contato, solicita uma mentoria, a gente tem ferramentas para fazer com que você melhore sim os seus hábitos e tenha mudanças na sua gestão, tá bom? E eu cheguei aqui, ó, eu coloquei sim, ó, a diferença de previsão e provisão. Previsão, você vai fazer um planejamento, você vai fazer a previsão lá que no final do ano a folha de pagamento não é uma, é duas, porque tem o 13º. Se você tem uma folha de 10 mil, vão ser 20 mil. Junto com isso vai vir também os encargos, né? Se você tem uma folha de 50 mil, não vai ser 50 mil, vai ser 100 mil. São previsão. Você está fazendo uma previsão do seu fluxo de caixa. Agora, a provisão... O Instagram, não caiu, deixa eu ver. Ah, é que eu saí fora do Instagram. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que ele volte aqui. Porque acho que eu vou voltar aqui. Vamos voltar no Instagram. Que pediram para pôr no Instagram, né? Vamos voltar aqui no Instagram. Voltei aqui no Instagram. 1, 2... Tá voltando no Instagram. Estamos ao vivo no Instagram, tá bom? Pediram aí para voltar no Instagram. É que eu fui ver a questão do YouTube, estava tudo em ordem. Lá estava e eu acabei tirando no Instagram. Mas qualquer coisa vocês me falam aqui. Quem estiver entrando no Instagram me fala aqui se tiver algum problema no YouTube, tá bom? O Ronaldo entrou aqui. Se qualquer coisa você me dá um alô aí de alguma forma. Faz chacoalhar esse celular aqui se cair a live no YouTube. Alguém estiver no YouTube aí, me fala aí. Então, a diferença de previsão, eu falei, na previsão você vai prever, tudo bem, você coloca lá no seu orçamento. A provisão é aquilo que eu falei anteriormente, você vai fazer a reserva mensal desse dinheiro. No caso, para pagar o 13º, no caso, para pagar férias, você vai naquele mês, você já vai fazer a provisão, separar um dinheiro. Aí você vai falar Floresvaldo, eu não consigo nem fazer a situação do mês a mês. Aí você entra naquela situação que o banco fala, antecipe os 13º salário. Ele chega lá em julho e já começa a fazer empréstimo para o 13º. Você não acabou de pagar o empréstimo do 13º do ano passado, ele está querendo fazer para você. Ele faz a provisão para você. Então, às vezes você pega esse dinheiro e usa para outra coisa. Ele faz a provisão para você com encargos altos. Provisão é o que estou falando, né? Ele faz nada. Ele te oferece, te oferta o dinheiro
para ele cobrir as metas dele com outro nome. Ele te oferta empréstimo com nome de adiantamento de 13º salário. Tá certo? Então toma cuidado com isso, mas entendendo então, previsão é você colocar no seu planejamento orçamentário e saber que lá em dezembro você vai ter uma conta o dobro do tamanho. A provisão é, eu vou ter uma conta ao dobro do tamanho lá em dezembro, então deixa eu fazer uma provisão mensal, separar um dinheiro mensal para cobrir aquela conta que eu vou ter que pagar lá em dezembro, tá bom? É isso que vai acontecer. Muito bem. Então, quando eu estou fazendo essas lives, eu espero que vocês, alguma coisinha, ó, por exemplo, provisão e previsão aí, né? Quem não cuidava disso, comece a cuidar, tá? E use isso que eu falei agora para melhorar as suas condições e se planejar para isso. Atenção, Prolabore é diferente de distribuição de lucro. Comentei lá no comecinho e vamos aprofundar um pouco sobre isso aqui, ó. Prolabore é o que você tira e vem no olerite todo mês lá que você combinou com o seu contador, que ele irá fazer um olerite para você pagar o seu INSS. Esse é o Prolabore. Eu estou falando isso porque eu sei muitas vezes que você tira um valor diferente do que vem no olerite. Tudo bem, vamos lá. Prolabore é diferente de distribuição de lucro porque no final do ano sua empresa apurou lucro. Para quem não sabe como apura lucro de empresa da maneira fácil, fica atento nas minhas chamadas aí que eu vou ensinar como que calcula o lucro da sua empresa no dia a dia. Todo dia você vai entender se a sua empresa deu lucro ou prejuízo. E o acumulado no mês se deu lucro ou prejuízo, tá bom? Isso nós vamos levar para os nossos clientes. Isso a gente leva, na verdade, para os nossos clientes, tá bom? Então, atenção, Prolabore é diferente de distribuição de lucros. No final do ano, você tira o seu Prolabore de dezembro, você tira o seu 13º de dezembro, e se der para tirar férias também, já pensou? 3 salários no mês, né? E mais a distribuição de lucros. Vai lá com o seu contador, a sua empresa deu lucro, faça a distribuição, não de tudo, porque senão você vai furar o casco do seu barco, né? Parte do lucro tem que ficar para os investimentos da empresa. A empresa tem que ter dinheiro em caixa para fazer investimento, tem que ter dinheiro em caixa para dificuldades que possam vir a acontecer, tá bom? Então a diferença é essa, distribuição de lucros, ela não é aquele olerite que você recebe todo mês, é o lucro efetivo que a empresa tem que ter tido e você parte desse, o acionista, o sócio, né, o proprietário, no caso da empresa, você tem o direito de fazer essa retirada, tá bom? Essa é o merecimento, é o algo a mais que o empresário tem. Vamos falar assim, né? Esse é, vamos falar, um dos poucos benefícios que o empresário tem por ser o gestor, né? O dono da empresa, vamos usar esse termo, tá bom? Então vamos lá, o próximo item, como definir o salário. Está chegando aqui então a nossa planilha, né? Como definir o salário de forma correta? Devemos considerar aqui, ó, 3 fatores para a gente considerar o nosso salário e para a gente calcular o nosso salário de forma correta aqui. Vamos ver quais são esses 3 itens. Olha lá. Você deve basear-se na realidade financeira da sua empresa, tá? Receita e lucro líquido e não no faturamento bruto. A minha empresa está faturando 50 mil por mês. Eu vou falar então que o meu salário é 10%. Pode ser que, dependendo do que você faz, qual o ramo de atividade, pode ser que ela consiga pagar esses 10% que você determinou de forma errada e equivocada, tá? Como sendo o seu Prolabore. Mas não é assim que você tem que fazer. Então, os 3 fatores, um deles é você tem que olhar a receita e ver o lucro líquido da empresa para poder determinar qual vai ser o seu Prolabore. E também olhar aquilo que eu falei lá no começo, o cargo que você exerce dentro do porte da sua empresa, né? Que é o segundo item, ó. Olhe para o mercado e a função desempenhada. Então,
Não é porque a empresa fatura X eu vou tirar Y. Tá? Então eu tenho que olhar o lucro líquido se está dentro do fator que eu estou colocando aqui no segundo ponto, o mercado e a função desempenhada. Tá certo? E o terceiro ponto que a gente tem que colocar é: atenção para a previsão de crescimento. Seu negócio precisa de reinvestimento. Lembra que eu falei anteriormente ali sobre a divisão a distribuição dos dividendos da empresa, que é o lucro da empresa que ela acumulou no período? Pode ter 2 vezes no ano, tá? Divisão de lucro. Ou mais, pode, não tem problema. Se ela tiver lucro e você estiver, né, querendo fazer isso, se a empresa não estiver precisando, mas tem que ter essa atenção, ó. Atenção para a previsão de crescimento. Seu negócio precisa de reinvestimento. Será que aqui no eu vou deve estar em ordem no YouTube, né? Como que eu consigo ver aqui no YouTube se está em ordem? Eu acredito que esteja. Tudo em ordem. Eu venho aqui, quer ver? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na transmissão. Aqui na transmissão, tá? O Ronaldo falou aqui agora. Tá certinho, né, Ronaldo? Obrigado, hein? Foi você que falou aqui agora? Mandou uma mensagem aqui para mim que eu já checo no YouTube, né? Se alguém tiver no YouTube, manda aqui para mim, fazendo um favor. Que eu tô sem a visão minha aqui. Beleza. Obrigado, Karina. Mandou aqui para mim que tá tudo em ordem. Tudo ok. Obrigado. Eu vou ter que me preparar melhor com o celular. Esse outro celular que eu tava aqui vendo o YouTube, ele me deixou na mão, tá? Então vamos voltar lá onde eu estava, né? Estava aqui. Ok, vou voltar aqui, aqui. Tá. Então, atenção para a previsão de crescimento. Seu negócio precisa de reinvestimento. Ou seja, os dividendos da sua empresa, eles não podem ser distribuídos todo. Ele precisa, parte deles, ser utilizado para reinvestimento. Sabe aquilo que eu falei antes lá, que tem a oficina, que tem um carro próprio, né, que ela precisa, né? Nós somos a favor, pode até ser que ela precise de mais que um, dependendo do tamanho dela. Ela precisa ter um carro próprio. Sabe aquelas oficinas que tem aquele carro que está mais... qual que é o termo que eu vou usar aqui? Vamos usar o termo lá do Luciano Huck. Está mais lata velha do que os carros que são levados na oficina para consertar. Como que pode um negócio desse, né? O dono da oficina estar com um carro pior. Vamos pegar uma funilaria. O dono da funilaria tem um carro pior do que os carros que ele conserta para terceiros, para os clientes dele. Não pode, né? Então, o que ele tem que fazer? Tem que pegar parte do dinheiro que ele guarda da empresa, que é o lucro da empresa e não o salário dele, para usar para reinvestimento. Reinvestimento aonde? Para quem precisa do carro, usar no carro sim. Para quem tem uma loja de roupa, modernizar a loja, pintar a fachada, iluminar a loja, porque a loja de roupa ela não é um pub, né? Ela não é um barzinho noturno, um barzinho, né? De tomar drink, aquelas coisas que é mais assim, uma luz mais escura, vamos falar, né? Não, tem que ser uma loja iluminada, bonita, arejada, né? Colocar ar-condicionado na loja e assim vai. Então é para isso que ele tem que usar o lucro que ele gera, parte do lucro que ele gera na empresa, e não ele meter a mão em todo o dinheiro que está lá disponível, tá bom? Entendida essa parte, chegamos, olha lá pessoal, né? A fórmula para calcular o salário ideal. Vamos à planilha? Deixa eu compartilhar aqui então a planilha e vou lá para a planilha mostrar para vocês como que se calcula. Deixa eu pegar ela aqui. Aqui, eu vou subir aqui, eu vou ficar um expert. Por que ela não apareceu aqui? Ah, tá, já sei. Deixa eu ir aqui agora e eu mudo aqui, ó. Opa, apareceu, hein? Deixa eu ver. Ah lá, agora sim. Muito bem. Mais para frente eu vou estar com 2 monitores aqui para facilitar também, né? A gente mexe com tecnologia, mas tem que usar para aprender. Então vamos lá na planilha. Essa planilha aqui, alguns
que muitas vezes está assistindo essa live comigo já viu essa planilha, eu já apresentei ela, mas ela ficou guardadinha lá, a gente não usou, muitos já viram, conhecem, mas ela é muito útil. Ela faz o cálculo do ponto de equilíbrio financeiro. Essa é a planilha que nos mostra se o salário que a gente está retirando da empresa, o prolabore que nós estamos retirando lá da empresa, ele está comprometendo a nossa empresa ou não. Eu peguei aqui um rascunho, eu vou fazer duas projeções aqui, depois eu vou entrar ali no YouTube, qualquer coisa vocês me passam uma projeção para um cálculo. Eu vou fazer duas projeções baseado em números até reais, tá bom? Até reais. Eu vou pegar aqui o primeiro, a primeira projeção. Essa planilha ela precisa que a gente coloque aqui, ó, qual que é o faturamento atual que a empresa está tendo. Eu vou pôr aqui, ó, 32.680. R$ 32.680. São pequenas empresas que a gente atende e tem esse faturamento, tá? Tem empresas com esse faturamento. 32.680. Qual é o custo com os fornecedores que ele está tendo? 20.340. Tá certo? Empresa pequena. Aqui nós teríamos que colocar os impostos, as comissões se ele estiver pagando, taxa de cartão se estiver pagando e outros. Eu englobei tudo isso nesse valor, tá? Poderia ser que eu discriminasse, mas eu vou colocar tudo em um valor só, mas eu poderia estar discriminando. Aqui nós vamos estar discriminando as despesas variáveis. É isso que nós vamos fazer. Discriminei aqui as despesas variáveis. Aí eu vou aqui embaixo, ó, e vou colocar a somatória de todas as despesas fixas mensais. Eu vou ensinar isso em uma outra aula, em uma outra live, ou seja, como a gente apura esses valores de forma fácil. Isso não pode ser um martírio para o empresário, não pode ser difícil para o empresário, tá bom? Deixa eu olhar aqui no YouTube, aqui, transmissão ao vivo. YouTube está ok. Volto aqui e eu estou ao vivo aqui. Legal. Então, continuando aqui, a somatória de todas as despesas fixas. Nesse caso aqui, eu vou pôr a formulinha aqui, ó, é 8.139 menos o que eu vou pôr aqui embaixo, que foi o prolabore que essa pessoa retirou, ó. O valor que ele tinha, despesa fixa total, é 8.179. Porém, aqui nós temos, nessa fórmula que a gente tem, nessa planilha, a gente faz a separação aqui, ó, de qual é o seu prolabore atual. O prolabore atual dele está sendo na média de 3.360, 3.000 normalmente. Peguei um mês específico aqui, estou lançando para vocês. Ou seja, o total apurado 8.130, tá? Que é a despesas fixas. Aí nós chegamos aqui, ó, no ponto de equilíbrio da empresa. Ou seja, se a empresa faturar 21.530, ela tem uma gordura ainda para os 31.000, 32.000 de 11.000 aqui, ó. Ou seja, esse salário que ele está retirando não está comprometendo, tá certo? Não está comprometendo. Deixa eu colocar aqui, ó, 4.770. Porém, se ele fizer uma retirada de 5.000, ó, ele ainda tem uma gordura. O ponto de equilíbrio dele foi para 26.000. Nesse caso, essa empresa até está sadia, tá certo? Porque ele está tirando um valor até baixo, 3.360. Tá? Esse é o valor que ele está retirando. Então, essa é a fórmula que nós temos. O que nós temos que fazer? Pegar lá o faturamento atual, colocar aqui a composição de todas as nossas despesas variáveis e separar nas despesas fixas, somatória das despesas fixas e o prolabore que eu estou retirando. Mas esse prolabore aqui, se eu quiser ter um 13º e umas férias, então ele tem que ir para 5.000 mesmo, entendeu? Né? Então nós vamos colocar lá, ele não vai chegar a 5.000, porque nós vamos pegar 3.360 dividido por 12 e vai dar menos de R$300. E também o 13º e também as férias, né?
Então ele não vai subir para 4 e pouco. Então a empresa ela está tendo ainda um lucro operacional aqui de 4.200, fazendo dessa maneira. Isso é real. Tá? Mas se essa empresa, agora vamos trabalhar um outro número, se essa empresa aqui no mês seguinte, ao invés de ela faturar 32.680, olhem aqui que as despesas variáveis ela está na média de 60%, né? Então, se ela ao invés de faturar 32, ela faturar 25 mil. Tá? Então, as despesas variáveis, se você diminui o faturamento, a despesa variável vai diminuir também. Vamos ver aqui se 16 mil. Olha lá, mais ou menos 16 mil. Tá? Então, ele ainda está conseguindo fazer essa retirada de 3.360. Mas o lucro aí ele quase que zerou. Ó. Agora, se a empresa faturar 22 mil, aqui provavelmente vai vir para uns 14. Porque isso aqui tem que diminuir junto. Não adianta. Então, se a empresa faturar 22 mil e o custo com o fornecedor for de 14, porque as despesas variáveis ela vai descer, se o meu faturamento diminui, a despesa variável também diminui. O fixo se mantém, se ele tiver um funcionário, se ele tiver CPFL, telefone, essas coisas se mantêm. E ele continuar retirando os 3.360, com a margem que ele trabalha lá na empresa, depende do ramo de atividade que ele trabalha, essa margem está sendo boa. Ele está empatando aqui, ó. Tá certo? Ele está empatando, ó, né? Teve aqui um prejuizinho, mas é número só para a gente dar uma analisada. Vamos pegar um outro exemplo de uma outra empresa que ela fatura 140 mil. Na verdade, vamos por aqui, ó, 135. Já é uma empresa melhor, 135 mil. As despesas variáveis dela é 46 menos 11, 35. 35 mil é a despesa... Não, desculpa. A despesa variável dela é 61. 61 mil. Aí, as despesas fixas dela, assim, ó, 46 menos 11, 35. Por que menos 11? Porque o Prolabore dele aqui está sendo 11 mil. Ó, um Prolabore gordo, hein? Né? Mas nesse caso aqui a empresa ainda está conseguindo pagar. Ó. O ponto de equilíbrio dele, para isso tudo acontecer, o ponto de equilíbrio dele estava em 83 mil. Então, se ele estivesse faturando 84 mil, ele não conseguiria fazer essa retirada. Tá? Então, se ele fizer 84 mil, a margem dele está em 45, vamos pôr aqui 45 mil. Vamos ver se vai dar os 45. Não, vamos por 42. Despesa variável vai baixar também. Não, é 40. Isso, 40 lá. Aí, se ele baixar o faturamento dele de 130 mil, vier para 84 mil, e ele continuar mantendo a retirada Prolabore dele de 11 mil, aí ele vai ter um prejuízo de 3.800. Ele não vai aguentar, a empresa vai estourar em 3.800, tá bom? Então, essa é a fórmula para se calcular o salário do empresário. Nós temos ali, ó, qual está sendo o seu Prolabore atual. Porém, vamos convir comigo. Vamos voltar nos números dessa empresa, ó, 135.700. E vamos voltar aqui para os 61 mil, que é os custos variáveis dele. E aí ele estiver retirando 11 mil, uma empresa que fatura 135 mil, ela não contrata ninguém para pagar 11 mil por mês, concorda? Então o Prolabore aqui tinha que ser bem menor. Para o lucro lá da empresa ser maior, ele sobrar dinheiro para fazer os reinvestimentos. Mas ele acaba tirando 11, aí ele vê que sobra mais, ele aumenta para 12, ele vê que sobra mais, aumenta para 15, e assim vai retirando mais. Esse é o grande problema que acontece, né? Tá certo? Então, como que eu vou calcular isso? Como que eu vou calcular o Prolabore que eu vou fazer a retirada na minha empresa? É através dessa planilha. É através dessa fórmula do ponto de equilíbrio. Na verdade, essa planilha é para mim ver se está indo tudo bem na minha empresa com os números lá que eu estou tendo. Agora,
o salário que eu tenho que retirar, nesse caso em específico, 11 mil está fora da realidade da empresa, com certeza. Né? Por quê? Estou retirando aqui ó, 8% de Prolabore. Está muito alto. Tá bom? Mas voltando lá na nossa... essa planilha, depois eu vou... O pessoal pode pedir ela, que a gente manda, né? Não tem problema nenhum. Só que para você usar ela, vocês vão ter que aprender em uma nova live que eu vou fazer como que você apura esses números aqui, ó, esses números para alimentar essa planilha. Eu vou ensinar isso também em uma outra live. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido aí como que é. Deixa eu voltar aqui no nosso mapa mental. Então nós vimos a planilha. E a nossa conclusão aqui para encerrar, ó lá, vai dar quase 1 hora de live. Espero que vocês tenham gostado para a gente fazer essa conclusão aqui, ó. O seu Prolabore ele deve ser sustentável. Não adianta você querer fazer um Prolabore que a empresa não tenha condições de pagar. Analise sobre o 13º e férias. Se você quer ter as retiradas de 13º e férias, você tem que fazer a provisão, tá certo? Faça a provisão ali. Use uma planilha para fazer o acompanhamento de toda a sua gestão financeira, fazer esse acompanhamento diário, saber se a sua empresa está tendo lucro ou não. E eu vou entrar ali no YouTube e ver se tem alguma pergunta que alguém fez. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta para a gente poder responder a pergunta. Tem alguma pergunta aqui? O Ronaldo perguntou: o valor do ponto de equilíbrio deveria se manter? Não, porque a gente está diminuindo as receitas, consequentemente, as despesas variáveis ela diminui também, né? Então, o ponto de equilíbrio está mostrando para nós ali. Por que ele não diminuiu? Porque a despesas fixas se manteve lá. Tá? Então, ele vai caminhando junto. Alguma outra pergunta aqui? Não sei se eu respondi a do... Bom, ele perguntou se deveria se manter ou não, né? Ela não deve se manter, não. Por isso que a planilha é bacana, né? E por isso que eu sempre falo, a empresa ela é um ser vivo, não tem como. Qual o percentual do Prolabore? Nesse cálculo que a gente está fazendo por último, lá a empresa faturando 135 mil com uma despesa fixa de 35 e um Prolabore de 11, que está alto, estava dando 8% lá de Prolabore. Mas o Prolabore, né, ele não é baseado em uma porcentagem, tá certo? Ele não é baseado numa porcentagem. Lembra que eu falei lá que o Prolabore, ele é o salário que o empresário tem por prestar serviço na empresa. Ele é dono da empresa porque ele está no CNPJ da empresa. Tudo bem. Mas... o que está acontecendo com a transmissão aqui? Não está certo. Então, desculpa, que eu estava olhando aqui uma imagem mudando, eu achei que eu estava mudando tudo aqui, mas não existe uma porcentagem que eu devo calcular lá que o meu Prolabore deve ser X%. Para mim calcular o meu Prolabore, eu tenho que me basear o quanto o mercado está pagando pela função que eu exerço na empresa e pelo porte da minha empresa, tá bom? E isso tem que ser feito em todo tipo de empresa, empresa de varejo, que a gente chama de varejo tradicional, empresas de varejo food, que trabalha com alimentação, varejo tradicional, loja de roupa, de utilidades, né? Essas lojas assim. Supermercado, quitanda, hortifruti, né? Bijuteria, celular e assim vai. Eletroeletrônico. Para calcular para prestadores de serviço, para empresas de serviço, auto center, oficina, né? Manutenção de linha branca, tudo que presta serviço pode vender valor agregado junto. E também empresas de food, serviço de food também devem também usar essa metodologia, tá bom? Então é isso, pessoal. Não tem mais nenhuma pergunta?
Se alguém quiser fazer mais uma, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido bem claro, objetivo para vocês. Eu gosto de falar um pouquinho da teoria para chegar na prática. Não existe prática sem teoria. Não adianta você querer ir lá para a prática já se você não ter alguma teoria para ter um embasamento, tá certo? Para fazer a discussão necessária e o aprendizado necessário. Tá bom?